Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre biomas, vegetação brasileira aqui no GeoWish Brasil. Então agora a gente vai falar sobre outros tipos de formações. Lembrando que antes de você ver esse vídeo daqui, é de extrema importância você observar esse vídeo que vai passar aqui o cardzinho. É a primeira parte sobre esse assunto para você pegar o conteúdo inteiro. E dessa forma a gente inicia falando sobre a vegetação da caatinga. Meus amigos, eu sempre falo para vocês, primeira coisa você tem que saber a localização. A caatinga vai estar localizada principalmente aqui no Nordeste, numa sub-região chamada Sertão Nordestino. Mas a caatinga também pode ser encontrada aqui no norte de Minas Gerais. E por que a caatinga se manifesta por todas essas áreas? Porque está condicionada ao clima. Toda a vegetação está condicionada ao clima. A caatinga, ela se reproduz muito em função das características do clima semiárido. O clima semiárido, você tem que lembrar, é aquele clima quente e seco, aquele clima que tem os menores índices pluviométricos do Brasil. E dessa forma, a caatinga se manifesta com a presença de vegetação arbustivas, só que com uma denominação especial, xerófilas. Vegetação xerófila é aquela que se reproduz na forma de cactos, exatamente para se adaptar a todo o contexto climático da região. Não sabe o que são cactáceas? Olha aqui, ó, a imagem das cactáceas, tu observa aí agora. Dois exemplos importantes, o mandacaru e o xique-xique, são palavrinhas-chave que podem aparecer na sua prova. Ok, as espécies são deciduais, quase todas. O que são espécies deciduais? A mesma coisa do que caducifólias, ou seja, perdem suas folhas sazonalmente. Isso em função, é claro, dessa variação de umidade ao longo do ano na região do clima semiárido. São longos períodos sem chuvas, então a vegetação ela elimina as suas folhas exatamente como um mecanismo para sobreviver a toda essa condição climática. O solo da caatinga é raso e pedregoso. O solo é raso em função da menor pedogênese. Pedogênese é o processo de formação dos solos. Se chove pouco, o solo ele é menos intemperizado, ele é menos desenvolvido, por isso ele vai ser um solo raso. E as raízes da vegetação da caatinga, ela se desenvolve de formas que são horizontais e também atingem uma profundidade, exatamente para alcançar limites de águas subterrâneas e lençóis freáticos. E vai ser importante a caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil. Só tem aqui no nosso território esse bioma. Numa outra aula que a gente for falar de climatologia, você vai ver por que o clima semiárido se manifesta nessas áreas do território brasileiro. E também um processo no solo, nós vamos perceber a desertificação, que é quando de fato o solo ele vai perdendo a sua capacidade produtiva. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então segue aqui comigo para a gente falar de mais uma vegetação que vai ser a Mata das Araucárias. Primeira coisa, localização, você já sabe? As araucárias vão estar localizadas aqui, ó, na porção sul do Brasil. Eles vão estar condicionados muito ao clima subtropical, mas também dá para você encontrar as araucárias mais em planaltos e serras do sudeste. As araucárias, popularmente, elas vão ser chamadas também de Pinheiros do Paraná. Por isso essa nomenclatura aqui, ó, Mata dos Pinhais. Pinheiros do Paraná, Pinheiros do Brasil, são exemplos de nomenclaturas para as araucárias. E por que tem esse nome, mano? Tem esse nome porque são florestas de porte arbóreo, ou seja, atingem um grande porte, e são aciculifoliadas. O que seria aciculifoliada? É aquela folha que é mais pontiaguda, é aquela folha menorzinha, e ela se desenvolve dessa maneira em função de um clima ter uma temperatura um pouco mais baixa. Quer um exemplo? Olha aqui a imagem da folha da araucária, essa formação aciculifoliada, que se opõe, por exemplo, à latifoliada, que é uma folha grande, adaptável a climas quentes e úmidos. Ok, o clima, como eu já disse, o subtropical é o que predomina, mas o que se destaca na mata de araucária é a sua devastação. As araucárias, elas serão devastadas lá no ciclo do café, num primeiro momento, porque o café ele vai se expandindo para o interior do Brasil, uma vez que ele sai do Vale do Paraíba, atinge o Oeste Paulista e depois vai pegando o noroeste do estado do Paraná. À medida em que a agricultura cafeeira vai avançando, as araucárias elas vão sendo removidas. Então, um primeiro ponto, né, de devastação em massa das araucárias foi pelo ciclo do café. Mas também as araucárias foram derrubadas, não é, com uma atividade extrativista para a produção de celulose. Então, vale destacar esses tipos de exemplos que contribuíram para a devastação da mata das araucárias. Ok, passa para cá para outra mata, Mata dos Cocais. Atenção, porque essa é muito importante.
A Mata dos Cocais, ela vai estar localizada aqui no Nordeste, numa sub-região que a gente conhece como Meio Norte. O Meio Norte, acima de tudo, vai ser uma região que está numa área transitória entre o clima equatorial úmido da Amazônia e o clima semiárido do sertão nordestino. Mas tem mais um clima que vai atingir o Meio Norte, que vai ser esse em vermelho aqui do Cerrado, que vai ser o clima tropical semi-úmido, tropical continental. Então perceba, a Mata dos Cocais está encaixada exatamente ali no Meio Norte, nessa área que a gente vai chamar primeiramente de uma área de transição. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, o domínio da Mata dos Cocais ele não existe. Existe a nomenclatura de faixa de transição. Transição climática, transição do ponto de vista de domínios naturais, é basicamente isso. A Mata dos Cocais desenvolve-se palmeiras. Palmeiras que vão ter algumas palavrinhas-chave, como a carnaúba e o babaçu. Tu não viu em cena não? Então vem aqui para você ver, olha só, as palmeiras que podem aparecer como imagens na sua prova, você já vai observar e você já vai fazer uma objetivação já com a Mata dos Cocais. Perfeito? Tranquilo. A Mata dos Cocais, mano, vai ser importante fonte de renda para os habitantes locais do Meio Norte em função do extrativismo. Esse extrativismo aqui é o extrativismo vegetal, beleza? Porque trata-se de uma formação onde apresenta coquinhos que servem como oleaginosas. E aí você fabrica vários tipos de produtos, principalmente de linhas de cosméticos e também do ramo alimentício a partir do extrativismo da Mata dos Cocais. Mas vale ressaltar também que a Mata dos Cocais começa a receber uma devastação do ponto de vista mais avançado, de um porte mais denso. Isso em função do avanço da agropecuária que vem, claro, desde a década de 80 para essa área aqui, a qual nós vamos chamar de Matopiba. O avanço da soja, o avanço da pecuária está contribuindo para o desmatamento da Mata dos Cocais. Então pode aparecer também na sua prova, independente de qual prova seja vestibular ou seja prova dos militares, pode aparecer esse tipo de conjuntura, o avanço da agropecuária que está contribuindo para a devastação das matas dos cocais. Beleza, chegamos ao Pantanal. Pantanal, também você sabe, Mato-Grossense. O Pantanal vai estar aqui no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas você tem que lembrar que o estado do Mato Grosso do Sul, ele só começou a existir a partir de 77. Ou seja, por isso que a gente chama aqui de Pantanal Mato-Grossense, estado do Mato Grosso. Ok, beleza. O Pantanal vai ser aquela vegetação que terá características bem diversificadas, será bem heterogênea do ponto de vista natural, muitas espécies. Lá você pode encontrar campos, que é vegetação rasteira, arbustos, que são vegetações de médio e pequeno porte, e florestas, que são vegetações de grande porte. Em outras palavras, o Pantanal tem tudo. Tem todas as estratificações bem heterogêneas dentro do seu espaço. Ok? Isso porque, gente, ele vai se diferenciar do Cerrado, embora esteja praticamente na mesma região e no mesmo clima, por ser uma planície alagada. Ser alagada pelas águas do Rio Paraguai, que drena essa área de planície, chamada de Planície do Pantanal Mato-Grossense, a maior em extensão do território brasileiro, segundo o Jurandir Rossi. Tu vai observar que essa planície alagada, ela vai ser, sobretudo, no verão alagada, por causa exatamente do aumento do nível dos rios, em função, claro, do excesso de chuvas nesse período do verão. Vale destacar que no Pantanal temos a pecuária extensiva contribuindo para o desmatamento, assim como o assoreamento de rios, que é quando de fato o rio vai recebendo muitos sedimentos, tranquilo? Isso também em função do avanço do agronegócio. O garimpo ilegal, que contribui para a poluição de canais fluviais, de afluentes do próprio Rio Paraguai. Temos também a pesca predatória, que acaba com muitas espécies de peixes nessa área. Então temos algumas atividades ali que contribuem para o desmatamento do Pantanal. Mas não podemos deixar de dizer que o Pantanal também, por ser uma área de clima tropical semiúmido, está sujeito a queimadas naturais. Queimadas naturais, mas também queimadas antrópicas, né? Por causa, é claro, das áreas de pastagem para pecuária extensiva. E por último, aqui chegando na nosso final dessa segunda película, temos os pampas. Os pampas, de fato, né, serão aquelas vegetações
que ocupam a região sul, só que mais precisamente o estado do Rio Grande do Sul. É possível você encontrar pampas em outras áreas, aqui em outros estados da região sul, e além de alguns enclaves ao longo do território brasileiro. Mas o predomínio dos pampas, eles de fato vão ser aqui, ó, no estado do Rio Grande do Sul. Beleza. O relevo é baixo, com suaves ondulações, a qual nós chamamos de coxilhas. Então, os pampas são uma vegetação que se desenvolve em áreas de planícies. Só que vamos ter o predomínio de vegetação rasteira, de vegetação herbácea. Repara só isso, cara. Essa é a vegetação dos pampas. Você percebe que está uma área bem nivelada, que subentende-se como planície, e você percebe que temos ali uma vegetação rasteira que se manifesta ao longo dessa vegetação. Os pampas também recebem alguns outros nomes, como Campos Sulinos e Campanha Gaúcha. Então, tudo isso daí está associado aos pampas. Vale destacar que os pampas não são só esses campos abertos. Existem também os campos sujos, que basicamente é essa imagem que você está observando. Os campos sujos são quando você tem a vegetação rasteira, mas também tem algumas arbustivas que vão aparecendo em meio à paisagem. Ok? Belezinha? E para encerrar, a atividade da pecuária extensiva é uma das atividades que associam-se à campanha gaúcha. Basicamente é a criação do gado solto, é a criação tradicional de gado que vai fazer com que movimente uma parte, né, da economia dessa região. Bom, meus amigos, se você gostou, dá o seu like aqui no GeoWish Brasil. A gente ainda vai ter muito vídeo e fica aí com a gente. Tamo junto, grande abraço.